Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a terceira aula. Na aula 2 a gente viu o que é o WebLogic, o que é o J2EE. Passamos sobre alguns recursos que o WebLogic tem, falamos pouca coisa sobre JMS, o que é uma JVM e a arquitetura que se pode montar. Hoje a gente vai ver sobre as nomenclaturas que é dada para o WebLogic, configurações, o que é um domínio, tudo mais. Vamos lá, vamos começar. Então, o domínio do WebLogic nada mais é do que uma coleção de recursos. Nessa coleção de recursos, como dá para observar aí na imagem, a gente tem um admin server. Esse admin server ele pode tanto disponibilizar os recursos do WebLogic quanto administrar os nós. Na imagem que a gente vê, então lá tem o domínio A, que ele tem o admin server. Tem um exemplo logo abaixo nessa mesma domínio A, ele está dando um exemplo de uma instalação de um produto. E no domínio A ele tem dois servers que está numa segunda máquina, que também está com o produto instalado. Aí o outro exemplo que ele dá é o domínio B tem um admin server e dentro dele ele tem um node. E tem um outro node na segunda máquina. E isso tudo tá exemplificando com a instalação de produto. Então, um domínio ele pode ter só o admin server ou vários nós. Essa é uma coisa, essa é uma informação que vocês precisam ficar bem atentos, porque na prova de certificação, por exemplo, qual a quantidade na prova de certificado, ele pergunta lá qual é a quantidade mínima de nó que você precisa ter. Então você não precisa ter nenhum nó. Se você tendo um admin server, você consegue ter todos os recursos do WebLogic disponibilizado para você trabalhar. Nesse segundo slide, a gente aprofunda um pouquinho mais o conhecimento a respeito do WebLogic. Então, o WebLogic ele pode ter apenas um administration server. Se você for pensar em alta disponibilidade, o ponto de falha do WebLogic é o admin. Então, o que o admin server é? Ele é o ponto central de configuração e gerenciamento de todos os recursos do domínio. Então, quando você vai adicionar uma aplicação, você vai configurar um conector JDBC, você vai configurar uma fila JMS, você vai configurar qualquer tipo de recursos associado às aplicações ou ao WebLogic, você utiliza a console administrativa. O admin server distribui todas as alterações de configurações para todos os nodes. Então, qualquer alteração que você faz, ele automaticamente já replica essa configuração para os outros nós. Então, por isso que é muito importante você trabalhar as configurações, as alterações de ambiente, tudo pelo admin server. E lembrando que o admin server ele é uma aplicação Java EE. Olha lá pessoal, nesse slide a gente está vendo a respeito de Managed Servers. Esses Managed Servers também são conhecidos como nodes. Então o Managed Server é sempre gerenciado por um admin server. Como a gente viu no slide anterior, o admin server tem a console administrativa que ele busca todas as informações dos nodes. Então dentro do admin você tem uma tela de estatística. Então você sabe quantidade de threads está sendo consumido, quantidade de memória, tem bastante informação que você consegue visualizar pelo admin server. Além que todas as alterações que você faz dentro do admin server ele replica automaticamente para os nós. Todo o WebLogic é baseado em serviços JEE, então a aplicação por ela ser JEE, ela consegue também executar JEE, então ela consegue executar EJB, JSP, .war, .war, .ear, e isso daí são as maiores grandes companhias utilizam esse formato de aplicação. Então, o ponto importante é que o Managed Server ele pode ser clusterizado
com outro servidor WebLogic. Então você consegue ter um domínio com vários nós. Nesse slide a gente vai ver um pouco sobre o Node Manager. O que é o Node Manager? O Node Manager ele é um processo separado, então ele é um daemon que fica rodando dentro do servidor, um scriptzinho que fica rodando dentro do servidor, que ele associa os servidores, os managed servers e servidores ao domínio. Então quando você vai startar um domínio WebLogic, você sobe o admin server, logo em seguida você sobe o Node Manager, que é aí que pelo console administrativa do WebLogic você consegue startar outros servidores, outros nós. O que o Node Manager é uma peça fundamental do WebLogic. Por quê? Com você consegue mandar comandos de stop start para os nós. Dependendo da configuração, você consegue fazer com que ele, caso haja uma falha no nó, ele reinicie automaticamente o nó. E ele é importante porque, caso um nó falhe, você consegue, por exemplo, recursos JMS, você consegue fazer com que ele migre. Então, toda essa migração das informações de JMS, a migração ocorre pelo Node Manager. Para a configuração de cluster, nós temos uma configuração especial chamada Machine. A Machine, ela é realmente isso, o nome dela, ela é uma máquina. Então você tem para um domínio, você pode ter N máquinas com N nodes. Então, para você configurar os nodes, você configura a machine e depois que você configurou a machine, você adiciona os nodes. Então, uma machine é representada em um domínio como um hardware físico, como uma máquina mesmo. É necessário o Node Manager para utilização em cluster, porque é o Node Manager que faz a machine conversar com o domínio. Sempre tem um Managed Server associado ao Node Manager. O cluster ele gerencia múltiplos servidores que trabalham entre si, disponibilizando aplicações e provendo failover. Então, quando você tem várias machines, se um servidor parar, der problema, tipo a máquina acabou o espaço, deu kernel panic, qualquer erro grave na máquina, que a máquina botou, parou, o WebLogic deu erro, alguma coisa assim, os outros servidores que estão associados a esse cluster vão responder. Clientes HTTP requer um proxy para prover o load balance. O que ele quer dizer? Que quando você tem um cluster com várias máquinas respondendo, você precisa ter um Apache lá, o OHS, para poder receber a conexão num ponto único. Então imagina que esse desenho do proxy é uma URL. Então ele vai bater nessa URL e vai dividir para os nodes que estão dentro do servidor, dentro do cluster. Beleza? Vamos para o próximo slide. Nesse slide a gente está vendo quais são as aplicações e os serviços que o WebLogic fornece. Então ele fornece o Java Database Connectivity, que é o JDBC. Nele você faz toda a configuração do seu WebLogic com o banco de dados. Então, quando uma aplicação necessita acessar o banco de dados, ele utiliza a JNDI da JDBC, que vai buscar as informações lá no banco. Então, é uma API que serve para acessar bancos de dados relacional. Então, ele tem drive, você pode colocar drivers para qualquer banco, Oracle, Informix, DB2, qualquer banco que tenha driver JDBC você pode colocar nas bibliotecas, caso não tenha, e fazer a conexão do seu WebLogic com o banco de dados. Os objetos de data source que servem para prover acesso de banco de dados, então ele é o conector do banco. Java Message Service, o JMS. Essa é uma API que implementa a parte da Enterprise Messaging Service, Message System. Então ele fornece recurso para que você
consiga postar uma mensagem e essa mensagem ser consumida por uma outra aplicação para fazer integrações. A gente vai se aprofundar nesse assunto, é um assunto que tem um curso da Oracle à parte, bem profundo, sobre as integrações usando o JMS. Vários recursos podem ser configurados através de JMS. Um exemplo bom disso é que o SOA, por exemplo, da Oracle, ele tem muitas integrações de JMS. Então, quando ele precisa fazer uma integração de determinado fluxo com um outro fluxo que seja importante essa transação, ele mantém persistente a informação no banco de dados. E ela tem controles de falha. É muito legal, é muito legal. O outro recurso interessante é o Java Application API, ou JTA. Quando a transação precisa acionar mais recursos, o WebLogic pode gerenciar essa transação. Então, o WebLogic ele gerencia todas as transações dentro dele e, quando necessário, ele utiliza o JTA para ajudar no gerenciamento. Então, um exemplo disso, a aplicação precisa manter uma porta aberta com uma outra ferramenta. Então, o JTA entra em operação para poder verificar se está passando pacote, se não está, se o tempo de timeout pode ser cortado ou não. É para isso que funciona. Desculpa, estou passando um pouquinho mais, mas é mais para terminar essa parte teórica aqui, a gente pular para os exemplos mais práticos de como instalar o WebLogic, configurar. Mas é bom você ter essa base para você poder entender o funcionamento do WebLogic, os recursos que ele tem. Esse material que eu tirei o treinamento é do material oficial, então eu estou seguindo só mais ou menos o que eles estão passando lá. Nesse slide ele está mostrando um exemplo de uma aplicação rodando no WebLogic. O que o WebLogic pode fornecer? Ele pode fornecer um front-end lá no item 1, que é um Web Application. Ele pode fornecer um Web Service. Então, quando você tem uma aplicação que queira fazer integração via XML, ela consegue fornecer o endpoint, o WSDL, para poder fornecer o XML para fazer as integrações. Ela pode rodar um Enterprise Java Beans. No exemplo 3, no item 3 ali, ele está fazendo a persistência do EJB no banco de dados. Ele faz o item no item 4 ele tem a parte de mensageria, que ele também serve também, né? Ele dispõe desse recurso, que é a parte do JMS. Então, se você vê um dos paradigmas do desenvolvimento em Java é o modelo MVC, que é Model View Controller. E esse Model View Controller ele faz. Então você tem a parte de front, você tem a parte de front que é a view, você tem a parte de JB que é model e também a parte 3 que é a persistência no banco de dados. Como que o WebLogic pode ser administrado e monitorado? Ele pode ser administrado e monitorado pela console administrativa, que quando você faz a instalação ele fica lá na porta do admin /console. Você pode utilizar o WebLogic Scripting Tool, que ele utiliza uma linguagem chamada Jython, que é o Python para o Java. Então, com ele também você consegue fazer tudo e qualquer tipo de administração pelo WST. Você tem o WebLogic Diagnostics Framework, que com ele você consegue monitorar ou criar SLAs para determinados itens monitorados dentro do WebLogic, então ele consegue gerar alguns alertas. Você tem o WLDF, que monitora, que aparece os gráficos através do dashboard, e você consegue também monitorar via o Enterprise Manager Control. O Enterprise Manager Control ele já tem um item que tem umas configurações que já vem, o EM, que a gente chama, e também tem uma aplicação à parte, que é hoje em dia é chamado de Cloud Control, para fazer a monitoração dos WebLogics.
Então, o WebLogic também ele pode ser administrado e monitorado usando a árvore JMX. Então, toda aplicação Java, quando ela é startada, você pode determinar uma URL para que você consiga, com algumas ferramentas de introspecção, acessar a árvore JMX e por ela acompanhar o que está ocorrendo dentro da JVM. Então, o WebLogic Server provê um grande número de configurações de JMX, denominado MBeans, para gerenciar os recursos. Então, os itens monitorados são chamados de MBeans. Essa ferramenta é fornecida pela ferramenta que monitora para monitorar o produto. Então, dentro do próprio WebLogic você tem a console JMX para você monitorar o que acontece, ou você dentro da JDK ele também tem ferramentas que você consegue fazer o acesso ao JMX para analisar o que está acontecendo. Esses objetos podem ser criados para criar, configurar, gerenciar e monitorar os recursos do WebLogic. Então o JMX é muito utilizado para fazer alteração também em real time, dependendo da JDK que você utiliza, e ele é muito utilizado para monitorar os recursos, gerenciar e monitorar os recursos. Tem ferramentas que são especializadas nisso, que ela já gera o dashboard, e em cima desse dashboard você consegue gerar quando o meu número de conexões JDBC for maior que 20, ele gera um alerta no meu sistema de chamado para abrir um chamado para o time do suporte analisar. Então é muito utilizado as árvores de JMX. Então, aqui está a cara do WebLogic. Então, essa daí é a console administrativa. Então, a console administrativa é uma aplicação que é acessada através do navegador e serve para configurar, administrar e monitorar. Como a gente já tinha falado lá, a console administrativa roda em cima do admin server e é parte normal da instalação do WebLogic. Você não precisa adicionar nenhum plugin, nada desse tipo para poder ter a console do WebLogic. Essa é a tela do WLDF. Então ele é utilizado para coletar e analisar o WebLogic em tempo de execução. Com ele você consegue gerar imagem das configurações do servidor e a métrica dos tempos de execução. Então você consegue, por exemplo, realizar um teste de carga e com o WLDF você tirar a imagem do momento que você está imputando a carga, para você verificar qual o tamanho de execuções que seu ambiente está aguentando. Você tem os harvests, que são as métricas guardadas e configuradas por algum tempo. Como ele não é parte, ele não é o produto inteiro, né? O WLDF inteiro. Então você não tem um histórico armazenado por muito tempo. Você consegue gerar watches e notifications, então você consegue fazer visualizações para ser comparado com valores pré-estabelecidos para enviar notificação. E também é uma parte normal da instalação do WebLogic. Essa é a interface do Enterprise Manager Cloud Control, que é uma ferramenta da Oracle só para fazer a monitoração de produtos. Então tem o Cloud Control para banco com plugin para banco de dados e tem o Cloud Control com plugin para o WebLogic. Ele é uma ferramenta de administração e monitoração de todo o ambiente Oracle, incluindo o WebLogic. Diferente de outras ferramentas, o Cloud Control habilita a monitoração de vários domínios. Então você tem o parque de aplicações da sua empresa, você pode monitorar ela toda via Cloud Control. Ela tem uma instalação à parte. Nessa instalação ela necessita ter um servidor para application e outro para banco de dados, um banco de dados Oracle. Ele armazena o histórico pelo tempo que você quiser. Logo, o tempo é igual a espaço em disco. Então, eu quero que eu tenha histórico do meu servidor de aplicação durante 10 anos. Beleza, ele vai guardar, mas você precisa ter storage suficiente, espaço suficiente em disco para poder armazenar essas métricas durante esses 10 anos. E ele tem uma função, ele tem
ele funciona através do navegador. Ah, é muito bom. Putz, eu trabalhei em duas empresas que já tinham o Cloud Control. Na verdade, antigamente chamava Grid Control e quebra um galho muito grande, porque quando você tem um problema, você fala assim, putz, a minha aplicação está demorando para responder, mas por que ela está demorando para responder? Dentro do Cloud Control você consegue fazer drill downs dentro dele e você consegue saber, putz, ele está demorando nesse método da aplicação ou ele está demorando porque o banco de dados está demorando para responder. É bem interessante. Pessoal, chegamos ao fim dessa parte teórica. A gente conseguiu ver nessas duas aulas quais são as definições de termos do WebLogic, o que é um domínio, o que é um servidor, o que é o cluster, descobriu a diferença entre o admin server e o manager de server, viu as ferramentas que existem dentro do WebLogic. Eu poderia ter separado essa terceira aula em duas, porque deu 20 e poucos minutos, mas eu resolvi deixar ela mais longa, mas aí já acabar com essa parte teórica que é bem chata. Mas é importante ter essa parte teórica que é o fundamento para você poder utilizar melhor o WebLogic. É, caso tenha dúvidas, pode postar aqui no canal mesmo que eu pego e respondo. E se gostou, curte aí, dá um like, compartilha com os amigos aí, para que mais pessoas conheçam o WebLogic. Valeu!